A história da rebelde que deixou família, percorreu quilômetros a pé e será a primeira santa da Argentina. Papa Francisco, que é argentino, é entusiasta de Mama Antula, desde que ainda era cardeal. Antes de ser canonizada, o que deve acontecer em 2024, ela foi beatificada por Bento XVI, primeiro argentino considerado santo, é o homem conhecido como Padre Gaúcho. Imagem de Mama Antula, foto-reprodução. País do Papa Francisco, a Argentina não tem uma santa para chamar de sua. Ainda isso vai mudar em 2024, quando a Igreja Católica deve canonizar a beata Maria Antônia de Paz e Figueroa, conhecida como Mama Antula. O primeiro santo argentino homem é José Gabriel del Rosário Brocheiro, o padre gaúcho, canonizado em 2016. No fim de outubro, Francisco aprovou o que a Igreja Católica considera ter sido um milagre de Mama Antula, a cura de uma freira que apresentava infecção generalizada no corpo e teria recuperado a saúde do início dos anos de 1900 após Antula interceder por ela. Nascida em 1730 em Santiago del Estero, na Argentina, Mama Antula fundou a Santa Casa de Exercícios Espirituais de Buenos Aires. Ela morreu em 7 de março de 1799 e seus rostos mortais estão na igreja de Nuestra Senhora de la Piedade da capital do país. Francisco é entusiasta da causa de Mama Antula desde que era cardeal, com o nome Jorge Bergoglio. Ainda arcebispo em Buenos Aires, o pontífice demonstrava admiração particular e sempre repetiu uma frase: "Esta mulher vale ouro". Mama Antula é considerada uma leiga consagrada, já que não entrou para o convento, apesar de também não ter se casado, é o que explica Felipe Domingues, vaticanista que mora em Roma e possui doutorado em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Gregoriana. Os leigos são as pessoas que não são nem sacerdote nem religioso de uma congregação religiosa, como por exemplo franciscano e beneditinos, diz. No caso dela, ela fez uma consagração específica. Algumas pessoas resolvem se consagrar mesmo sem entrar em uma instituição oficialmente, sem se tornar freira. Ela não era uma freira, era uma mulher leiga e parece que isso até marcou um pouco a saída da família. Ela foi meio rebelde, não quis nem casar nem virar freira, explica. Rebelde é também como o jornal argentino El Clarín descreve Mama Antula, foi uma mulher disruptiva, rebelde que desafiou os poderes máximos, a coroa espanhola e a Igreja Católica. A missão que abraçou até a morte foi continuar após a expulsão dos jesuítas da América, diz o texto. Quando os jesuítas foram expulsos do país, Maria Antônia, então com 15 anos, havia acabado de concluir seus estudos na ordem e falava quechua, língua indígena dos países da Cordilheira dos Andes. Por isso decidiu sair andando, literalmente difundindo os pensamentos em que acreditava por quilômetros e durante anos. Com todo o histórico, em 1773, o Papa Clemente XIV eliminou os jesuítas da estrutura da igreja. Isso aconteceu por questões da época envolvendo as coroas portuguesas e espanholas, a Igreja Católica e a colonização da América, como explica em reportagem da BBC de 2016, leia aqui, os jesuítas só foram reincorporados novamente em 1814. Como alguém vira santo? Seguindo as normas da igreja para a canonização, Mama Antula
já havia sido beatificada em 2016, que é um passo anterior ao da canonização, quando a pessoa vira santo mesmo segundo a crença católica. Para ser beato, existe uma autorização para que essa devoção se difunda da igreja local, onde começou o processo daquela igreja local. Fica autorizado a devoção a essa pessoa. Já na canonização, ela é apresentada para o mundo inteiro, para toda a igreja, explica Domingues. E como alguém vira santo, primeiro cria-se uma fama de santidade. O que Mama Antura foi conquistado enquanto viajava o país a pé pregando a palavra da igreja. Ela cuidava dos pobres, tinha casa de regime espiritual que ela conduziu, ela viajou o país inteiro a pé, então ela ficou muito popular, principalmente entre os mais pobres. Essa vida meio diferente de altruísmo muito grande, de evangelização, leva a uma fama de santidade, mas até essa pessoa morrer fica só essa fama mesmo. Quando a pessoa morre, geralmente há uma grande devoção e algumas pessoas começam a rezar pela intercessão dessa pessoa porque elas acreditam nela sendo uma pessoa santa, diz Domingues. Depois cabe a quem for autorizar a religiosa local identificar essa fama e fazer uma investigação prévia. Se ele acha que realmente vale a pena abrir um processo para que a igreja reconheça, ele recolhe as informações localmente e apresenta isso no Vaticano, num departamento que chama de Castério das Causas dos Santos, diz Rodrigues. Ainda leva mais um tempo de investigação até que a pessoa seja beatificada e todo o processo costuma levar anos. Aspectos da Argentina. Como via de regra, as cerimônias de canonização acontecem no Vaticano, mas algumas exceções. A canonização daquele que é considerado o primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, aconteceu no Campo de Marte, em São Paulo, quando então Papa Bento XVI visitava o Brasil. Por isso, há uma expectativa de que o Papa, um argentino, canonize Baba Antula do seu país, segundo o jornal La Nación. Estamos entusiasmados por pensar que ele vai canonizá-lo aqui, disse ao jornal argentino Luisa Sanches Sorondo, descendente da religiosidade, já que um dos irmãos de Mama Antula era seu tataravô. E Francisco, assim como Mama Antula, também é da ordem dos jesuítas. Também ao La Nação, Maria Emília Saldívio, que hoje administra a casa fundada por Mama Antula, disse acreditar-se uma resposta divina às orações dos argentinos, país majoritariamente católico há anos, em grave crise econômica. A inflação beira 140%, o país também vive dias de eleição tensa, com o segundo turno sendo disputado entre o economista considerado outsider Javier Milei, e que já criticou publicamente o Papa, e o atual ministro da Fazenda do país, Sérgio Massa. Esta é uma notícia muito esperada que nos chega no momento de grande angústia devido à situação do país, disse Saldívio. No Vaticano ou na Argentina, a canonização de Mama Antula é esperada para o início de 2024.